Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: hoje está fraco, irmão. Você está dentro da catedral da fé. Diga para ela: hoje Deus marcou para mudar a sua história. É uma nova fase que começa hoje. Diga para ele: quanto mais glória você der, mais a sua vida muda. Quem pode dar glória a Deus? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 14, e o versículo é o de número 22. Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Essa madrugada Deus falava comigo muito acerca desse texto, e eu preciso que você entenda o rumo profético que Deus vai direcionar algumas pessoas aqui. Pessoas que precisam de uma direção de Deus, pessoas que precisam ouvir a voz de Deus num tempo de caos, de dificuldade, enfrentando problemas. Essa madrugada, quando Deus conversava comigo, Deus dizia: eu vou levar ali alguém que precisa entender que eu me manifesto nos piores problemas. Eu perguntei para Deus: manifesta como? Deus disse: para resolver. Diga à minha igreja que eu sou a porta de saída. Ei, Deus. Diga ao meu povo que eu faço o que ninguém faz, que eu entro onde ninguém entra, que eu toco onde ninguém toca, que eu restauro o que ninguém restaura. Alguém crê nisso, irmão? Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Quem encontrou, diga: eu achei. Quem não encontrou, diga: eu vou ler mais Bíblia. Todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor: e logo a seguir compeliu, obrigou Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram com medo e exclamaram: é um fantasma. E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E disse ele, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Coloque a sua Bíblia sobre a cadeira, feche os teus olhos, pegue na mão desse irmão que está do seu lado, feche os corredores se possível, mas pegue na mão desse irmão. Pegue isso, pegue na mão dele, curva a sua cabeça. Senhor, te damos graça, porque o teu poder é real. Já sentimos a tua glória se manifestar através dos louvores. Já dizemos que o Senhor vai nos arrebatar. Já te louvamos e te adoramos e pedimos que o Senhor agora fale conosco. Existem pessoas aqui que precisam ouvir o som da sua voz, porque quando o Senhor fala, nós sabemos que é o Senhor que está falando. Fala com esse irmão, com essa irmã, com essa criança, com esse jovem,
jovem, com este levita. Deus fala suavemente, quando o Senhor falava nos tempos dos profetas, fala também hoje, porque Tu és o mesmo e não mudou. Saca-me, Senhor, da Tua aljava e acerta os alvos que são os nossos corações. Aquele que crê diz amém e senta dando glória a Deus. Olha para mim aqui, irmão. Eu preciso muito da sua atenção. Vou ser bem rápido naquilo que Deus entregou ao meu coração, mas eu preciso muito da sua atenção. Quero pedir que você não converse, não ande, não mexa, não vá beber água, não vá ao banheiro. Pare tudo que você estiver fazendo agora. Por quê, pastor? Porque quando Deus fala, a gente para ouvir. E você já viu, irmão, quando você está conversando com alguém, aquela pessoa não presta atenção na sua conversa? Você diz assim: estou conversando com você. E às vezes Deus quer conversar com alguém aqui, mas por causa de alguma movimentação, você tira o foco de alguém que está aqui para ouvir a palavra de Deus. Tem alguém aqui comigo? Mateus no capítulo 14 é marcado por algumas características interessantes para nós entendermos o que Jesus está fazendo no mar e encontrando com os discípulos no versículo 22. No capítulo 14, a gente pode separar por algumas etapas. O capítulo 14 é marcado por luto, marcado por gratidão no deserto e marcado por milagres no meio do mar. É no capítulo 14 que João Batista é morto. Jesus recebe a notícia de que aquele que anunciava que ele viria foi decapitado, está morto. Quando Jesus recebe essa notícia, o texto diz que Jesus pretende ir para o deserto para descansar. Quando Jesus chega no deserto para descansar, a multidão estava ali, esperando ele, e começam a sentar para ouvir Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para a multidão, começa a pregar, prega um sermão. Há a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães. Mas o texto diz que Jesus, após multiplicar os pães e os peixes, ele vai dar uma ordem aos seus discípulos no versículo 22. E o evangelista Mateus, quanto o evangelista Marcos e o evangelista João, são bem claros em nos dizer que Jesus obriga, Jesus está forçando com que eles entrem no barco. Mas é só no capítulo 6 que nós vamos entender por que Jesus está obrigando, no capítulo 6 de João, que nós vamos entender por que Jesus está obrigando os discípulos a entrarem no barco. João diz que havia um povo entre a multidão que queria levantar Jesus como rei, e Jesus, sabendo disso, vai, antes que isso aconteça, colocar os discípulos dentro do barco e pedir para que eles vão para o outro lado. Talvez porque os discípulos ainda não estão preparados para ouvir, talvez os discípulos aqui ainda não estão preparados para receber, talvez essa tamanha honra em dizer que o povo queria que ele se tornasse rei. E Jesus, sabendo disso, vai ordenar que os discípulos entrem do barco e vão para o outro lado, para que não participem deste cenário que está acontecendo na beira ali do deserto, na beira do mar. Então Jesus está mandando que eles vão, para que eles não vejam isso. O povo dizendo: nós queremos te coroar como rei. Deixa eu dizer algo de Deus para a sua vida, para eu começar a pregar nessa noite. Existem momentos que Deus nos tira de alguns lugares, porque ainda não temos estrutura para ouvir, e nem estrutura para receber aquilo que Deus ainda quer fazer sobre a nossa vida. Talvez tenha algumas pessoas aqui não entendendo o motivo e a circunstância, que já não estão trabalhando naquele lugar, que já não estão namorando com aquela pessoa que estava namorando, ou não está vivendo naquela cidade que estava um tempo atrás. Talvez Deus te tirou de lá só porque
ainda você não tem estrutura, aí Deus tem que te pegar e te levar para o meio do mar, para você passar por vento, enfrentar uma tempestade, para entender que existe um tempo certo, uma hora certa, para Deus se manifestar como Deus do milagre na sua vida. Deixa eu profetizar para algumas pessoas aqui que já estão levantando a mão para dar glória a Deus. Deus vai nos arrancar de alguns lugares, Deus vai nos arrancar de algumas cenas, Deus vai nos tirar de alguns ambientes, só porque ainda não temos estrutura. Nós vamos ter que enfrentar um vento, vamos ter que passar por uma tempestade, mas passar dando glória, enfrentar dando glória, só para entender que o problema que nós estamos enfrentando é para a glória de Deus e para que Ele se manifeste como Deus do milagre. Eles não estão entendendo por que Jesus está obrigando, eles não estão entendendo por que Jesus está mandando eles entrar no barco, e João deixa claro isso. E talvez eu lendo o texto, pensando, eu disse, talvez o orgulho entraria no coração deles, talvez o orgulho entraria na alma deles. Aí o Senhor, para blindar do orgulho, prefere levar eles para o meio do mar, em uma tempestade, só para dar estrutura e para aumentar a fé. Porque para nós termos ou vivermos um grande milagre, nós precisamos de um grande problema. Se não tiver grande problema, não tem grande milagre. Eu vou repetir para ver se alguém entende o que eu estou pregando nessa noite. Se não tiver grandes problemas, nunca viveremos grandes milagres. Se não tivermos grandes lutas, nunca viveremos grandes vitórias. É necessário algumas coisas acontecer. Olha para alguém e diga assim: é necessário. Versículo 22, Jesus obriga eles a entrar no barco. Aprenda uma coisa comigo nessa noite. Tem coisa que a gente tem que fazer sem querer, mas por obediência a Ele. Estão pregando aí fora um evangelho cheio de coisinha, cheio de negocinho. Estão pregando um evangelho muito facilitador, um evangelho que esqueceram da justiça de Deus. E quem quer viver sobre uma bênção, precisa entender que o Deus da bênção requer obediência, porque só vive bênção quem está sobre uma palavra de obediência. Pastor, qual é o problema? É porque a gente quer a bênção, mas a gente não quer obedecer o Deus da bênção. Versículo 22, Jesus está obrigando, Jesus está colocando eles à força no barco. Está dizendo: vocês vão entrar dentro desse barco. Entra no barco. Eles entram no barco, começam a navegar. Jesus despede a multidão e sobe no monte para orar. Quando Jesus está subindo no monte para orar, por volta das 3 horas da madrugada até as 6 horas, os discípulos estão enfrentando uma grande tempestade. Completa para mim: uma grande tempestade. Então, para aí, pastor, sobre uma palavra de obediência, nós passamos por luta? Sobre uma palavra de obediência, nós enfrentamos tempestade? Sobre uma palavra de obediência, uma orientação dada por Deus, nós vamos enfrentar uma tempestade? Sim. Eu estou aqui para te explicar, mediante a palavra de Deus que está sendo liberada nessa igreja, nessa noite. Não é porque você está obedecendo a Deus que você está isento de passar por luta e dificuldade. Não é porque você está sendo obediente a Ele e vivendo sobre essa palavra de obediência que você está isento, está livre das lutas. Não, você está livre de naufragar, mas das lutas não, você vai passar por ela. Agora, eu tenho uma palavra de ânimo para o seu coração. Qual é, pastor? Você vai passar pela luta, vai passar pela tempestade, e Jesus vai estar contigo nela, vai te ajudar nela, vai estar... Eu passo por luta, passa. Eu passo por dificuldade, passa. Porque os discípulos estão no barco que Jesus colocou eles. Não foi eles que entraram querendo. Os discípulos estão no barco que Jesus colocou eles lá dentro. E você já viu que tem situação que é desse jeito? A gente não quer mudar, mas Deus fala: muda.
E a gente muda, fica desempregado e fala: por que eu estou passando por isso? Jesus fala: casa. Aí você casa e fala: meu Deus, mas que bênção é essa que eu casei? Hã? Jesus fala: abre a empresa. Aí você abre a empresa e você fala: nossa, eu vou arrebentar de vender. Eu vou arrebentar. Deus mandou, Deus usou vaso, Deus falou comigo na madrugada, Deus me revelou no sonho. Eu vou arrebentar de vender quando eu abrir a empresa. Aí você vai lá e abre a empresa. Todo dia cedo você está com a empresa aberta e não vende nada. Será que isso acontece só na minha vida, irmão? O Senhor fala: vai para outro país. Você monta no avião, você monta no avião, vai para outro país, chega no outro país, passando uma luta, liga para o povo chorando, fala: nossa, mas que luta que eu estou passando. E sabe, na tua mente só tem uma palavra, e a palavra é: mas Deus mandou. Por que eu estou enfrentando isso? Deus mandou. Por que eu estou passando por isso? Se Deus mandou eu mudar, por que eu estou passando por isso? Se Deus mandou eu casar, por que eu estou passando por isso? Se Deus mandou eu abrir a empresa, por que eu estou passando por isso? E tem gente que diz assim: Deus, nem nesse barco eu queria estar. Quem me colocou nele é o Senhor. E eu não estou entendendo por que tem tempestade, se foi o Senhor que me colocou dentro dele. Olha para mim aqui que você vai entender o que eu estou pregando nessa noite. É porque maior que o milagre é a experiência que você está recebendo no meio dessas ondas que tem se levantado na sua vida. Eu vou repetir para ver se alguém entende o que eu estou pregando aqui, porque Deus está conversando com alguém que precisa entender. Não é porque você está sobre a minha palavra de obediência que você vai ser livre das tempestades, mas no meio dessa tempestade eu vou te mostrar que eu não sou só o Deus que abre a porta, mas eu sou Ele que deixa ela aberta. Não sou eu apenas o Deus que dou o casamento, mas sou eu que mantenho o casamento, mantenho o amor, mantenho aceso a chama. É Maracalamaia. Não sou eu o Deus apenas que te levei para outra cidade, sou eu que te mantenho nela. No meio das tempestades estou contigo, no meio da luta do casamento estou contigo, no meio da empresa falindo eu estou contigo nela. Olha para alguém e diga para ele: a experiência é muito maior. Tem que ter experiência. Irmão, eu estou falando de alguém que entrou dentro dessa igreja hoje, está sentado me ouvindo e não está entendendo a circunstância, mas Deus está dizendo: não foca na circunstância, foca na experiência. Foca na experiência. Olha para a experiência. A experiência é melhor, irmão? É melhor a experiência? É melhor a experiência? Por quê, pastor? Porque eles estão no barco. E irmão, você tem que entender que esses negócios não acontecem só na sua vida, não, rapaz. Esse negócio que você está passando, essa luta está em frente. Será que é só na minha vida? Parece que Deus me esqueceu. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus me deixou de lado. Ele me colocou no barco, eu não vejo mais Ele. Por quê, pastor? Agora, eles estão no barco, e o evangelista Mateus é claro em dizer que o vento é contrário, mas eles continuam remando. Por quê, pastor? O vento é contrário, mas eles estão remando rumo à ordem de Jesus. Por quê? Por quê? Porque pode ter vento, só não pode parar de remar. Porque quem para de remar já desistiu do casamento. Tem alguém vindo para o culto aqui, ouvindo a palavra e dizendo: pastor, eu tinha tudo para largar esse homem, eu não largo porque eu continuo crendo. Você está continuando remando. Pastor, eu tinha tudo para fechar a empresa, eu não fecho porque eu acredito na palavra. Você está continuando remando. Aí você sabe o convite de alguém que já parou de remar e está deixando o vento levar o barco. Deus está olhando para você nessa noite e está dizendo: pega nesse remo e começa a acreditar na minha palavra. Eu vou repetir para ver se tem alguém que entende da glória. Deus está convidando alguém a pegar no remo do casamento, do remo da empresa, do remo do ministério. Mesmo o vento vai continuar remando, meio a tempestade
tempestade vai continuar remando. Alguém vai olhar para você e vai dizer: para. Você vai olhar e vai dizer: eu não paro. Eu preciso continuar remando. Eu preciso continuar remando. Eu preciso. Rebaracaia. Olha para alguém, irmão. Fala para ele: continue remando. Continue. Rebaracalamaia. Rementioprosia. Remecalabarachúria. Relebaracandarai. Tem alguém aqui que estava pensando em parar. Tem alguém aqui que pensou em abandonar a igreja. Tem alguém que disse que era o último culto que vinha. Tem alguém que disse que abandonaria o casamento, fecharia a empresa, mudaria de cidade. Deus está dizendo: pega nesse remo, pega nesse remo, pega. Sacode ele, irmão, sacode ela. Diga para ele: pega no remo, pega no remo, pega no remo, pega no remo. Rebaracalamaxúria. Qual que é a diferença dos discípulos com muita gente? É porque quando está obedecendo a Deus, não quer passar por luta. Quando está obedecendo a Deus, acha que é um aveludado de Jeová. Não pode faltar nada em casa. Não pode ter nada diferente. Por quê? Sou servo de Deus. Te pregaram um evangelho que não é verdade. Te pregaram um negócio que não acontece. Será que é só eu que obedeço a Deus, mas passo por luta? Ou tem mais alguém que faz isso aqui? Você está gemendo. Você vem para o culto dizendo: eu não dou conta mais de ser crente. Eu não consigo mais viver o ministério. Eu não consigo mais abrir a empresa. Eu não consigo mais esse casamento. Eu não consigo mais esse negócio. Eu não consigo. Aí Deus te trouxe aqui para entender que o processo que você está passando é necessário, porque é uma experiência, é um testemunho bem maior que você vai contar quando passar por ele. Deus trouxe alguém aqui para entender que é necessário pegar no remo, em meio ao vento, continuar remando, em meio à tempestade, não parar. Por quê? Olha para mim aqui. Porque bem maior que a tempestade, bem maior do que o vento, é a ordem que você recebeu na praia. Eu vou repetir. Bem maior que o vento é a ordem que você recebeu na praia. O que é que eles receberam na praia? Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Rapaz, tudo está difícil. E tem alguém aqui que está desse jeito. Ainda não parou, não abandonou. Porque todas as vezes que pensa em parar, lembra da profecia que Deus tomou um vaso, tomou uma profetisa que foi marchando para o seu lado, pôs a mão na tua cabeça e disse: eu vou fazer. Todas as vezes que você pensa em parar, você lembra: não posso. Tem alguém aqui assim? Todas as vezes que você pensa em abandonar tudo, irmão, você fala: não posso. Por que você não pode? Porque bem maior do que esse vento que eu estou passando é a voz daquele que me chamou lá no começo. Eu estou sentindo uma graça de Deus para liberar uma profecia sobre a tua vida. Quem é esperto já levanta a mão para receber. Bem maior do que o vento que você está enfrentando agora é o que Deus falou no começo da sua história. Quando você levantou a mão e aceitou Jesus, Deus disse que te levantar como profeta. Quando você levantou a mão e aceitou Jesus, Ele disse que ia restaurar a tua casa. Quando você vinha para a vigília de oração, Ele disse que você ia ser próspero. Ele te trouxe aqui para dizer: bem maior do que esse vento é o que eu falei para você. A minha palavra é maior. Sacode esse irmão, sacode ele, diga para ele: é bem maior. O Deus que fala é bem maior do que o vento que eu enfrento. O Deus que fala é Maia. Estou entendendo? Remaracai Doremacalamashem na candaraia. Estou entendendo. Agora, ó, o vento bate, mas todas as vezes que eu penso em parar, o que eu lembro? Da praia, quando ele me obrigava a entrar dentro do barco. Porque não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós primeiro. Eu penso em parar, mas eu lembro da ordem. Irmão, a palavra de Deus é bem maior do que tudo que você está enfrentando agora. Com uma palavra Ele muda a sua história.
Com uma palavra ele entra na sua casa. Com uma palavra. Por quê? Porque João, quando começou dizendo, ele disse: porque a palavra se fez. Porque a palavra se fez. Por que você quer duvidar agora? Irmão, é fácil crer quando tudo vai bem. Quando a gente vem para a igreja a primeira vez, quando a gente está naquele amor que é necessário permanecer, sabe? A gente recebe aquelas palavras dizendo: eu vou te levantar, eu vou te fazer próspero. A gente fala: ah, meu Deus me ama demais. Você está dentro do ônibus, Deus toma gente para falar com você. Você abre o WhatsApp e vai no status assim, diz o Senhor, fala: meu Deus, Deus me ama. Parece que todo mundo fala com você. Você vem para o culto, a palavra fala, o louvor fala, o ônibus, é gente que liga para você e fala: assim diz o Senhor. Você já começa a tremer, fala: mas Deus me ama. É quando você está na praia. Mas quando você entra no barco, pega no remo, você tem que acreditar no mesmo Deus. Aí você está passando por vento e está lembrando da praia. Está passando por tempestade e está lembrando da praia. Alguém pode dar glória a Deus aí? Porque tem muita gente aqui que está dizendo: todas as vezes, pastor, que eu penso em parar, eu lembro do recado que ele me deu na praia, dizendo: é o outro lado. Todas as vezes que eu penso em abandonar, eu lembro do recado que ele me deu, é do outro lado. Todas as vezes que eu penso em abandonar o ministério, eu lembro que a resposta é no outro lado. Eu sei que o outro lado é bem melhor do que o processo que eu enfrento agora. O outro lado é melhor que a depressão, o outro lado é melhor que a briga no casamento, o outro lado é melhor do que a empresa falindo, a prosperidade. Deus está conversando com alguém que precisa entender. O outro lado tem isso aqui te esperando, ó. Outro lado tem o que, pastor? Isso aqui. Algo bem maior do que você pode pensar e imaginar. Por isso que a gente pega no remo e não larga ele por nada. Tem dia que a gente acorda dizendo: eu vou largar esse remo, o barco vai afundar, eu vou desviar da igreja, eu não vou ser mais crente. E a gente só pensa em desviar que hora? Na hora de vir para o culto. Das 6 horas você fala: eu não vou mais ser crente em nada. Essa luta, esse vento que eu estou passando, esse problema que eu estou... Que Deus é esse? Olha para mim. A gente pensa em parar. Só que aí, das 6h30, a gente fala: não, é a última vez que eu vou no culto. Hoje é meu último culto. Vou lá para despedir dos irmãos. Vou lá para despedir das irmãs. Vou lá para dar um tchau para o povo, né? A gente senta na cadeira, escuta o culto acontecendo e a gente emburrado. Será que só eu fiz isso? Eu não vou dar glória, que eu estou hoje aqui para despedir, porque depois de hoje eu não volto mais na igreja. A gente, os hinos da harpa, guarda o contato, e a gente emburrado. Solta o cabo e a gente emburrado. Já refugia a glória, a gente abre a palavra, aí a palavra começa: operando eu, quem impedirá? Irmão, já dá uma tremida básica na cadeira, segura firme. E se alguém vem marchando para o nosso lado ainda, não, Jesus, tem misericórdia, tá brincando. Estava brincando lá em casa. Não, Deus, não toma ninguém não. Não toma ninguém não. E vem a irmã marchando com um coque na cabeça, canela fina, parece que passou sebo na canela, fininha a canela, brilhando. E ela vem sapateando, põe a mão na nossa cabeça e diz: por que você vai parar? Você diz: não paro mais. Se parar, eu te levo daqui. Eu sei, me perdoa. Estava brincando, era tudo brincadeira. E a gente vai embora como, irmão? Ele me ama. Ele me ama. Porque o Espírito Santo de Deus sabe que você não quer parar. O que você quer? Vitória. Ele sabe que você não quer abandonar a igreja. É vitória. Ele sabe que você não quer abandonar o ministério. É vitória que você quer. Aí Deus diz: então levanta a cabeça, porque tem vitória chegando. Pega nesse remo, porque o outro lado está chegando. Pega nesse negócio e bora, porque Deus vai te dar vitória. Esse ano é o ano da sua vitória. Para mim terminar. Jesus olha e diz:
Aí agora, Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre? Meu Deus do céu. Jesus está andando em cima das águas. Aquilo que para eles era problema, para Jesus é tapete. Eu vou repetir para ver se tem alguém que entende o que eu estou pregando aqui. Aquilo que para eles iriam levar eles ao naufrágio, para Jesus é tapete. Ele vem caminhando por cima. Você sabe o que Deus está dizendo? Eu sou Deus que domina o vento, ar, água, terra. Aquilo que para você é impossível, para mim é nada. Por isso que ele vem andando por cima. É para quê? É para abalar a fé dos discípulos mesmo. É para deixar eles com aquele negócio arrupiado. É para deixar eles assustados mesmo. Jesus está dizendo: eu estou chegando para quê? Estou chegando para mostrar que eu passo por cima daquilo que queria passar por cima de você. Eu vou repetir para ver se alguém levanta a mão para dar glória. Jesus está dizendo para alguém: eu vou passar por cima daquilo que passaria por cima de você. Aquilo que iria te afogar, eu passo primeiro. Aquilo que... Olha para alguém e diga assim: o problema é grande, mas ele é bem maior. Diga assim: a luta é grande, mas ele é bem maior. Alguém vem para o culto. Alguém vem para o culto dizendo: Deus fala comigo. E ele trouxe uma pessoa aqui nessa noite só para dizer: eu sou bem maior do que tudo isso que você está. Eu sou bem maior. Você ainda não está entendendo que eu sou bem maior do que... te combinar. Eu sou bem... Aí Jesus vem andando por cima da água. Quando Jesus se apresenta, ele diz... Jesus está se apresentando e os discípulos estão com medo dentro do barco. Então diz: é um fantasma. Outro diz: não é fantasma. O que é aquilo? Aí agora, eles estão numa tempestade à noite. A visibilidade é muito curta e pequena. Eles não conseguem ver. Por isso que eles não conseguem identificar. Porque o visual some. Aquilo que eles conseguem ver, eles já não conseguem mais ver. Porque a tempestade é à noite. Mas quando o texto diz, Jesus se apresenta dizendo: sou eu, não temas. Alguém dentro do barco diz: então deixa, se é tu mesmo, deixa eu andar contigo sobre as águas. Você não entendeu? Eu vou te explicar para você dar glória. Eles não estão vendo nada, mas quando a voz ecoa dentro do barco, eles começam a crer e acreditar, e conhecem a voz dele. Por quê, pastor? Porque mesmo que o cenário não muda, mesmo que as coisas não se transformem, eu começo a crer quando eu ouço a voz dele dizendo: não temas. Você está dando glória, mas ainda não entendeu. Vou te explicar. Tem dia que a gente vem para o culto, o trem está comendo lá em casa, o negócio está feio, está tudo indo de mal a pior, e a gente senta nessa cadeira. Aí ele toma alguém e diz o quê? Não tema não. O casamento está acabando, mas ele está dizendo: não tema. A empresa está falindo, mas ele está dizendo: não tema. Tudo está dando errado, ele está dizendo: dá glória, não tema não. Pastor, quando a voz ecoa no barco, alguma coisa muda, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque a fé vem por ouvir a palavra de... A fé vem por ouvir a palavra de... Então peraí. Quando a voz de Jesus ecoa dentro do barco, é para que a fé deles aumentem, para que eles comecem a crer, e eles comecem a acreditar no impossível que está acontecendo. Então todas
das vezes que eu venho para a igreja e eu não consigo ver resultado, porque a tempestade é muito grande, a voz dele ecoa na minha alma, para mim começar a crer no impossível. Oh glória, oh glória. A gente vem para a igreja, a gente não está vendo nada, a tempestade impede a nossa visibilidade, mas a gente começa a crer quando ele diz: não tema, eu estou contigo, 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 não tema, eu estou contigo. Por quê, pastor? Porque a voz dele é bem maior do que o vento. Aí a gente vem para o culto, senta nessa cadeira, a gente recebe um recado dizendo assim: filho, hoje eu entro dentro da tua casa, no tema eu estou mudando tudo. Aí você chega na sua casa e está tudo do mesmo jeito. O profeta errou não. Então o que aconteceu, pastor? A palavra lançada é como uma semente. A fé, ela não pode ser uma fé morta. A fé precisa ser uma fé ativa e uma fé aplicável. Se você tem muita fé, mas não usa a sua fé, nada vai acontecer. Se você diz: eu sou um homem de fé, mas nunca usou a sua fé, então você nunca vai ver nada. Só vê quem aplica a fé. E o que nos leva a aplicar a fé é a palavra dele. Diga assim: eu tenho que aplicar a minha fé no lugar certo, no alvo certo. Explica, pastor. Pedro está dizendo, é a vontade de Pedro: Senhor, deixa eu andar contigo sobre as águas. Pedro já pulou na água, irmão, sim ou não? Por quê? Porque Pedro precisava saber aonde aplicar a fé. Aí quando Jesus diz: vem, o texto diz que ele começa a andar sobre as águas. Porque eu preciso aplicar a minha fé aonde Jesus quer que eu aplique ela, para mim viver coisas extraordinárias. Talvez tenha alguém aqui que ainda não está vendo o extraordinário, porque está aplicando a fé onde não é para aplicar. Talvez alguém está usando a fé onde não é para ser usada. Você quer ver um negócio? Talvez você compra quando não é para comprar, você vende quando não é para vender. E Deus está dizendo: você vai começar a viver o extraordinário quando você pedir, mas ouvir a minha vontade acerca da onde eu quero que você aplique a sua fé. Deus está convidando alguém aqui nessa noite a aplicar a fé no lugar certo. Deus está dizendo para alguém: eu quero que esse ano seja um ano do extraordinário. Eu quero que esse ano você viva o que você nunca viveu. Mas você precisa entender que no meio do caos eu me apresento para dizer para você: vem viver experiência comigo. Para quê? Porque você vai ter testemunho que vai abalar alguém que está longe. Você vai ter testemunho para dizer: Deus fez na minha vida. Para de contar o testemunho dos outros, você vai ter testemunho para contar esse ano. Ó, Pedro está andando sobre as águas. Eu vou terminar agora. Pedro está andando sobre as águas. 2, por quê? Por que ele está andando sobre as águas? Porque ele está aplicando a fé no lugar certo. Ele está aplicando a fé dele aonde Deus quer que ele aplique a fé dele. Às vezes a gente afunda porque a gente aplica a fé em lugar errado. A gente faz o que não é para fazer. Então ele está andando. Só que o texto diz que ele começa a olhar para o vento e começa a ver as ondas. E quando ele olha para o vento, ele começa a afundar. Porque aprenda uma coisa e leve para sua casa isso como regra de fé. Todas as vezes que você estiver aplicando a sua fé e vivendo pela fé, vivendo coisas extraordinárias, você nunca pode perder o foco. O seu foco sempre tem que ser em Jesus. Alguém não deu glória porque achou que ia ser fácil no final, mas não é fácil não, irmão. A gente tem que entender que o Deus que se manifesta é o Deus que quer que a gente continue com os olhos fitos, dizendo: é o Senhor, é o mesmo. A tempestade, o vento não pode tirar o meu foco. Eu já vi muita gente que começa a viver coisas extraordinárias em Deus, e no meio do caminho ele afunda, no meio do caminho perece, no meio do caminho já não dá mais certo, no meio do caminho já não flui como fluía.
Aí você conversa com a pessoa, simplesmente aconteceu uma coisa, ela mudou o foco já não é mais em Jesus. Só vive milagre quem permanece no barco com foco nele, caminhando no foco dele, até chegar com ele. Deixa eu liberar uma palavra para terminar nessa noite. Esse ano é o ano do extraordinário de Deus sobre a sua vida, e Deus te trouxe aqui para dizer: eu quero fazer desse problema experiência para você contar, eu quero fazer desse problema experiência para você me glorificar, mas não perca o foco nele, continue com Remarachuri Amacana Lemaraceia Jominaia. Aquela moça que está com o neném no colo ali, senhora irmã, isso, fica de pé. A senhora crê no poder de Deus? Não crê? Porque Deus falou para mim assim, ó, eu trouxe ela hoje aqui para me mudar e marcar o rumo da história dela. Deus falou para mim assim, ó, eu sei o que você passa dentro da sua alma, porque o anjo que parou do seu lado, ele pegava a mão do anjo e ia no seu coração. Deus falou para mim assim, ela já passou por muitas coisas difíceis. Eu disse, Deus, que coisa difícil que ela passou. Deus falou para mim, palavras que magoaram a alma dela, e ela só está de pé porque eu tenho sustentado ela e tenho ajudado ela. Diga para ela que nenhum espírito maligno vai dominar as noites de sono dela. Diga para ela que eu trouxe ela hoje para dentro desta igreja, para mudar a história dela. Levanta uma das suas mãos para cima, minha irmã, porque hoje o anjo pega na sua mão e vai entrar dentro da tua casa. Deus falou para mim, eu vou começar a mudar a história dela hoje, eu vou entrar dentro da casa dela hoje. E Deus disse para mim, fala para ela que eu entro na casa dela para mudar o que ninguém pode mudar. Quando a obreira te dá um abraço, se prepare, porque hoje a tua história começa a mudar. Dá um abraço nela, obreira, pode dar um abraço bem forte, porque nesse abraço Deus cura a sua alma, desse abraço Deus faz o que ninguém faz. Remaracheme na calamaia. Vem cá, meu filho, ande no meio da igreja com as mãos levantadas para cima. Isso. Quando ele está andando com as mãos levantadas, Deus está falando que está curando 12 pessoas aqui nessa noite. Deus falou para mim, diga para minha igreja me glorificar, porque quando ela me glorifica eu quebro o laço. Quando ela me glorifica eu entro onde ninguém entra. Quando ela me glorifica eu faço o que ninguém faz. Quando ela me glorifica eu toco onde ninguém toca. Quando ela me glorifica, segura. Fica de pé, irmão. Fica de pé. Se coloque sobre os teus pés. Toda a igreja de pé.